Olá pessoal, eu sou o Charles Santos e eu sou da Missão para o Interior da África e este é meu canal no YouTube. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vlogs sobre os grandes nomes da história das missões. Um giro em até 10 minutos, um giro biográfico, e falaremos hoje sobre a vida e obra do grande pregador dos índios peles vermelhas na América do Norte no século XVIII, David Brainerd. David Brainerd, ele nasce em uma família de 9 irmãos e ele cresce num cenário onde a melancolia, onde a depressão e a tristeza parece permear o cenário da família, da construção familiar. O seu pai era um puritano e criou os filhos de forma rígida, mas quando David Brainerd tinha 8 anos, o seu pai faleceu e deixou ali a família órfã naquele contexto ali dos Estados Unidos, na região de Connecticut. David Brainerd, 6 anos depois, perde a mãe e ele cresce num cenário de várias enfermidades, várias doenças, privações. Ele tem que lidar desde a infância com muitos problemas de saúde, e no começo da vida adulta ele tem que lidar também com uma tuberculose, que seria a doença somatizada assim, com uma série de fatores que iria levar a óbito aos 29 anos de idade. Ele influenciou grandes nomes da história da igreja recente, tais como William Carey, como Henry Martyn, e uma geração de missionários surge lendo o relato e a biografia e o diário dele, que foi publicado e editado pelo um dos grandes pregadores também da história recente da igreja, o Jonathan Edwards, que era ali sogro, né, do David Brainerd. David Brainerd estava noivo da filha de Jonathan Edwards, e antes do casamento ele veio a óbito, e poucos meses depois a Jerusa também faleceu, vitimada também por tuberculose, por tomar conta dele e tratar todo o processo de doença. O David Brainerd, ele se converteu efetivamente aos 21 anos de idade, por mais que ele tivesse sido criado numa família de puritanos. Ele viveu muitas crises da adolescência para o começo da vida adulta, e aonde ele começou a questionar muitos aspectos da soberania de Deus e muitos aspectos sobre a questão da justiça própria humana, e ele começou a perceber que o sistema de crença dele até então era um sistema de crença legalista, religioso, meritocrático, e ele começou a mergulhar numa perspectiva de graça, numa perspectiva onde ele pudesse contemplar a soberania de Deus agindo e como a obra de Cristo foi perfeita. Com isso ele ansiou ser pastor e ele buscou a formação dele entrando para a Universidade de Yale. Ele chegou num cenário em que os estudantes não tinham nenhum tipo de fervor, viviam uma vida mesmo na iniquidade, onde vários comportamentos pecaminosos permeavam aquele contexto social, e ele teve que lidar também com as enfermidades no primeiro e no segundo ano de faculdade. E ele volta para a faculdade no terceiro ano, nessa respeitada Universidade de Yale, e ali havia uma tensão depois da pregação de George Whitefield naquele cenário, um grande avivalista que traz com ele o grande despertamento espiritual ali no século XVIII para aquela parte da América. Aqueles universitários começam a desenvolver realmente um cristianismo relevante, piedoso, e uma série de tensões são geradas entre os universitários cristãos e ali o corpo diretor, reitor, os tutores da faculdade, em relação a como a influência religiosa poderia lidar com essa tensão dos estudos. E nesse cenário todo, mediante a inspiração de uma pregação do Jonathan Edwards numa formatura de uma classe, ele influenciado por essa pregação, David Brainerd,
e ele entra em conflito ali com um funcionário da instituição e questiona realmente a vida dele, e é conclamado pela reitoria da universidade a pedir perdão, a se retratar publicamente, e ele é expulso da universidade, deixando ali a questão da formação e da ordenação para o pastorado ser suplantada. Aquele sonho fica suplantado naquele momento, porque até então o Senhor tinha outros planos para ele. Ele se envolve com uma missão escocesa, e nesse envolvimento com a missão escocesa ele vai parar ali nos Estados Unidos para trabalhar no cenário dos índios naquela região próxima ao seu nascimento. E os anos de ministério com os indígenas não foram frutíferos. Na verdade, ele teve pouco tempo de vida ali, né? Ele teve mais ou menos 5 a 6 anos de ministério. E nesses 5, 6 anos de ministério, o que marcou mesmo efetivamente a nível, não de resultados visíveis, né, a curto prazo ou de forma pragmática, muitas conversões e etc. Não, ele teve muita dificuldade, ele se culpou em muitos momentos. Muitas vezes ele culpou os indígenas pelo coração duro e pela forma obstinada como eles viviam diante de Deus, até que ele vai para perto de Jonathan Edwards e vai trabalhar com indígenas lá na região de New Jersey. Nessa região de New Jersey, lá nos Estados Unidos, esses indígenas recebem melhor a mensagem do Evangelho. Uma igreja é plantada, chega a ter ali 100 membros indígenas naquela comunidade. O ministério dele é marcado por todo esse crescimento e essa ascensão, e ali, passando uns dias na casa do sogro, ele, acometido da tuberculose, passa muito mal, já estava vivendo crises de enfermidade ao longo da jornada dele, porque passou muitas privações morando com os indígenas, em regiões muito frias, em regiões onde a questão climática, o cenário inóspito era extremamente desafiador para ele. E ele orava de maneira calorosa, dizendo: Deus, me dá esses indígenas, né? Senão eu morro, né? Eu me regozijo na minha necessidade de comer, de beber, mas que o Senhor alcance esses indígenas, né, com a tua graça e misericórdia. E ele viveu muitas privações, e isso acabou acrescentando e acarretando algo prejudicial para o cenário de saúde dele. E aos 29 anos, passando dias ali na casa do sogro, do Jonathan Edwards, e sendo cuidado por sua noiva, ele acabou falecendo. E ali, poucos meses depois, a noiva também, ela foi acometida pela tuberculose e faleceu também. Jonathan Edwards, olhando as anotações e o diário dele, do David Brainerd, ele ficou impactado, e como um erudito e um dos maiores pregadores da sua geração e da história da igreja, ele resolveu publicar esse diário, colocando algumas notas, e nós tivemos o privilégio de ter essa obra, ou uma dessas obras, A Vida de David Brainerd, que foi publicado pela editora Fiel, está aparecendo aqui no vídeo para você ver, e tem aí o link na descrição de onde e como adquirir. Então, nesse cenário todo, ele... a sua vida, a sua obra expressa nessas produções literárias, e isso influencia uma geração seguinte de missionários, uma geração como William Carey, como Henry Martyn. Muitos homens de Deus foram influenciados pelo ministério dele, pela vida dele, como o próprio John Wesley, um missionário já do século XIX, que trabalhou no meio dos índios Aucas, no Equador, né, que também uma outra história que nós vamos falar em outro vlog, que foi o Jim Elliot. Então, a vida e a obra e o ministério dele foi extremamente abençoadora para gerações seguintes do movimento missionário. E se você quer conhecer um pouco mais e quer ter acesso ao material gratuito e um material
que está disponível pelo site do pessoal do Estandarte de Cristo. Acesse aqui a descrição e você vai poder baixar de forma legal e gratuita um e-book de um livreto do John Piper falando sobre a vida e ministério do David Brainerd. Então tá aí na descrição do vídeo. Eu quero agradecer a você por acessar esse vídeo. Se você gostou desse vlog, você pode aí dar um like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e compartilhar esse vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Espero que o conteúdo desse vídeo te inspire na sua vida cristã, que você realmente seja abençoado com todo esse conteúdo. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal, onde na sexta-feira falaremos sobre uma resenha de uma obra missionária também que marcou a minha vida. Até sexta-feira, que Deus abençoe.